Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar por, naturalmente, agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos nossos convidados para esta sessão de apresentação de 2 livros, que também pode ser interpretada esta conciliação de 2 livros como a fusão para um só. É um desafio, já foi lançado informalmente há pouco e que teremos certamente a oportunidade de aprofundar esta ideia. Mas antes de iniciarmos o processo de apresentação destas 2 edições ao nosso público, esta tarde, eu queria agradecer à professora Rosa Maria Martelo, à professora Joana Matos Frias, ao professor Osvaldo Silvestre, não só a presença, como a paixão que têm pelo Cás de Oliveira e o interesse continuado em desenvolver e aprofundar precisamente um reconhecimento, não só do valor da obra poética do Cás de Oliveira, como também a relação intermedial e multidimensional dessa obra, na relação inclusivamente com as artes visuais e com outras dimensões, como, por exemplo, o cinema, onde o Cás de Oliveira também tem uma paixão muito forte, sabendo todos nós que é um poeta também muito visual, no modo como nos transmite, a partir das palavras e dos seus significados, essa relação entre o visível e o invisível, aquilo que se pode dizer e aquilo que é praticamente impossível dizer, mas que é possível sugerir. Enfim, todas essas dimensões que fazem da obra do Cás de Oliveira uma referência para a nossa literatura, e em particular no âmbito da poesia. E, portanto, é para mim também muito gratificante estar aqui hoje, neste papel de apenas anfitrião. Não vou desenvolver nenhuma interpretação dos 2 livros, mas dizer que foi também uma honra para o Museu do Neorrealismo e para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira estar associada a estas edições, tanto da Averno, sobre a Pastoral e a sua edição, e que agradeço também a Manuel Freitas a presença e toda a colaboração connosco, e nós com a Averno nesta edição que era já necessária e que os nossos convidados vão falar de modo mais apropriado sobre ela, mas que é também essa uma das missões dos museus e de um centro de cultura neorrealista como o Museu do Neorrealismo, não só trabalhar com as editoras, com os investigadores, com todos aqueles que estão disponíveis para pensar o trabalho da nossa cultura literária e visual do século XX e, portanto, o museu estará sempre disponível para estas colaborações, para este trabalho conjunto, e tenho muito gosto em estar aqui neste momento, sabendo que este é um projeto que já vem de longe. Eu só apanhei a parte final, mas tenho muito gosto porque gostei também muito de ler, mais do que a reedição, porque já conhecia da Pastoral, do Cás de Oliveira, esse título absolutamente extraordinário, como também este outro trabalho das matérias difusas, poderosas coisas, da Rosa Maria Martelo, da relação que ela estabelece com a obra do Cás de Oliveira e do Paul Klee. Como historiador de arte, obviamente me despertou muito interesse essa leitura, essa interpretação, e outros desenvolvimentos ao longo desta sessão ainda darei sobre esse assunto. Eu vou passar a palavra à professora Joana Matos Frias. Eu não vou fazer nenhuma apresentação formal dos nossos convidados, porque o nosso auditório também os conhece, mas passaria a palavra para iniciarmos esta conversa informal sobre estas 2 edições e sobre a sua importância neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, David. Está-se a ouvir? Sim. Obrigada. Eu queria começar por agradecer ao Museu do Neorrealismo, à Variação da Cultura de Vila Franca de Xira, por este convite, muito especialmente à Rosa Maria Martelo, que teve a gentileza de me convidar para estar aqui hoje a falar destes 2 livros fascinantes e que estão mais fascinantes agora por poderem ler-se com uma contaminação recíproca. E queria agradecer também aos editores da Averno e da Alambique, aqui presentes, por terem produzido estas belíssimas edições dos 2 livros, e ao Osvaldo Manuel Silvestre. Obviamente que eu me sinto aqui um pouco condicionada, uma vez que estou talvez perante os 2 maiores leitores
Carlos de Oliveira, a extensão e a intensidade que existem, e, portanto, todos os contributos terão sempre a ver com aquilo que foi também, ou que tem sido as leituras de ambos da obra do Carlos de Oliveira. Pastoral julgo que sempre foi, na leitura do Carlos de Oliveira, um livro quase enigmático, digamos assim, do ponto de vista da sua legibilidade. Não se trata de um livro, claro que aquilo que acontece com Carlos de Oliveira acontece às vezes com alguns poetas, em particular alguns poetas da poesia portuguesa contemporânea, que são poetas perante os quais nós temos uma certa sensação de assombro do ponto de vista daquilo que seria um sentido de fácil decifração, mas essa sensação de assombro não é necessariamente alguma coisa que nos faça fugir de uma tentativa de compreensão, o que às vezes acontece no caso de outros tipos de autores ou de poesia. Isto é, são sempre, e o caso do Carlos de Oliveira, sobretudo a partir de determinada altura, entra muito dentro desse tipo de percepção, são sempre livros perante os quais nós temos uma sensação de uma certa perplexidade que, no entanto, não nos faz desistir da leitura, muito pelo contrário, faz-nos insistir na leitura, e julgo que isso poderá, de alguma forma, também descrever bem aquilo que foi o percurso da leitura que a Rosa foi fazendo deste livro, desde que se começou a dedicar à obra do Carlos de Oliveira, não é? Aliás, o início deste ensaio sobre pastoral começa por assumir isso, não é? De incluir-se num grupo de leitores no qual o Osvaldo também está, que começou por ler a pastoral num determinado sentido, e que, obviamente, também por exigências da própria rematerialização do livro, que no fundo é aquilo que acontece aqui nesta edição, acaba por rever e repensar essa leitura primordial. E é absolutamente extraordinário que um autor como o Carlos de Oliveira, que já não está fisicamente entre nós há algum tempo, seja um autor que em 2020, 2021, 2022 nos conduz a uma releitura muito substancial, não só da obra, mas de um livro muito particular, como é este livro pastoral, que foi o último livro de poesia da obra e que, de certa forma, faz quase pandan com aquilo que é o último livro em prosa da obra, não é? Finisterre, sob vários pontos de vista. Aquilo que sempre me pareceu muito instigante neste livro começou sempre pelo título, não é? Que, aliás, é uma das questões que mais terá que se discutir a propósito do livro, uma vez que Carlos de Oliveira decidiu, numa fase bem adiantada da sua obra, não é? Em que, como todos sabemos, já tinha submetido a obra a várias reformulações e, portanto, tinha cada vez mais uma autoconsciência muito apurada daquilo que queria, não é? Daquilo que efetivamente queria que fosse a sua escrita para ficar, e toma a decisão de intitular um livro extremamente apurado e amadurecido, de o intitular Pastoral. E sempre me pareceu que isto era um gesto quase performativo do ponto de vista do entendimento que o Carlos de Oliveira tem das relações de poder dentro da própria literatura. Isto é, nós sabemos que uma das preocupações fulcrais da obra do Carlos de Oliveira e do seu pensamento posto em obra, no sentido de mise en œuvre, é uma preocupação que diz respeito aos níveis e desníveis das relações de poder, sobretudo do ponto de vista socioeconómico, e o modo como isso vai sendo apurado ao longo da obra, a meu ver, chega a este ponto em que Carlos de Oliveira, perante uma decisão de escolher um tipo de texto ou um tipo de tradição na qual se quer inscrever, não vai escolher aquilo que seria preponderantemente o tipo de tradição grandiloquente, que é a da epopeia, não é? Ele já tinha uma descida aos infernos e um debaixo do vulcão, etc. Mas vai justamente escolher aquilo que é o género
que ele coloca numa situação de força na sua obra, que sempre foi considerado um género em relação de subalternidade relativamente a esse grande modelo que seria o modelo da epopeia. E, portanto, há um lado em que me parece que Carlos de Oliveira toma uma decisão política relativamente aos géneros literários, isto é, que é a decisão de dar à pastoral um lugar de destaque, aliás, como a Rosa nota no ensaio, um livro que é composto por 10 textos, não é? Que, por um lado, se o aproxima da tradição que vem do Virgílio, por outro lado, também o aproxima de certos modelos épicos, não é? Nomeadamente no caso do modelo épico camuniano, que não por acaso é um autor que vai aparecer aqui. E é muito interessante que, no fundo, aquilo que ele faça seja colocar num lugar cimeiro aquilo que nós tradicionalmente, ou numa tradição pastoral, associamos à ideia do estilo humilde, sendo que o estilo humilde, no Carlos de Oliveira, é o estilo que opta, como ele sempre defendeu, pelas poucas palavras, não é? Pelas palavras que efetivamente são as palavras necessárias para dar conta de cenários de carência, de privação, de fome, etc. Não é? E não é por acaso também que aparece aqui o dente. Há uma imagem no Carlos de Oliveira anterior, não é? Em que a expressão, que é uma expressão quase puripálaga, é a da cárie e da fome, não é? Portanto, como se tudo isso também funcionasse simbólica e alegoricamente a esse propósito. Eu não queria estender muito, até porque a Rosa e o Osvaldo terão certamente muito mais a dizer. Aquilo que certamente todos temos a ganhar muitíssimo, quer com esta edição da Pastoral, quer com o ensaio da Rosa, que por decisão, não sei se só da Rosa, se também dos editores, faz parte de 2 edições diferentes, de 2 editoras diferentes, mas que não deixa, obviamente, de ter um grafismo que propõe a sua leitura conjunta, e, de facto, há aqui uma indissociabilidade entre a nova edição da Pastoral do Carlos de Oliveira e o ensaio da Rosa Maria Martelo, e eu julgo que o que há de essencial aqui é que nós podemos pensar que a partir de agora temos 2 pastorais radicalmente diferentes, não é? Portanto, temos a pastoral tal como está incluída nas anteriores edições da obra, não é? Um conjunto de 10 poemas a terminar a obra poética de Carlos de Oliveira. E agora temos esta edição que corresponde a qualquer coisa que materialmente é obra do próprio Carlos de Oliveira, e que é composta por 3 objetos que são diferentes, mas que têm implicações muito fortes uns nos outros, não é? Que são os 10 textos nas suas versões manuscritas, e aquilo a que o próprio Carlos de Oliveira chamou ilustrações, o que é ótimo, porque assim ninguém vai discutir se é legítimo ou não falar em ilustração a propósito destas obras, não é? Foi ele que decidiu, portanto não vamos discutir, que é um termo sempre muito discutido e discutível a estes propósitos. E é óbvio que a conjunção destes 3 elementos altera por completo a legibilidade dos textos, a ponto de nós pensarmos que, de certa forma, os 10 textos, como aliás vai demonstrando a Rosa no seu ensaio, possam ser uma espécie de confluência do gesto de manuscrever com o gesto de desenhar e de pintar, quase como se aquilo que sempre foi lido como uma espécie de texto representativo, ainda que por rarefação, agora possa ser lido também como uma representação de uma representação, não é? Nós não sabemos nunca se estamos perante poemas que apontam para uma determinada configuração rarefeita de uma certa realidade, ou se estamos perante poemas que na realidade já estão a falar ou dos desenhos do próprio Carlos de Oliveira, ou de uma obra de que a Rosa vai falar. Eu não vou estender sobre isso, porque acho que será muito mais interessante ouvirmos o que a Rosa tem a dizer sobre isso, que é uma obra do Paul Klee chamada precisamente Pastoral, ou se tudo isto, no fundo, não tem a ver com o gesto de desenhar caligraficamente letras numa página. E só para terminar,
depois poderei voltar a dizer alguma coisa. Só para terminar, eu lembrei-me a propósito desta importância do manuscrito e do desenho das letras, de uma passagem anterior, que está no Aprendiz do Feiticeiro, muito interessante, em que o Carlos de Oliveira conta que não resistiu a ir comprar a correspondência do Flaubert. E aquilo que lhe interessou na correspondência do Flaubert foi que de repente olhou para a assinatura do Flaubert e aquilo tinha qualquer coisa que lhe era familiar. E o que lhe era familiar, ele foi buscar um livro do Eça de Queiroz à estante e concluiu que as duas assinaturas tinham um desenho praticamente idêntico. E fica a sugestão no ar, obviamente, grafoscópica, não é? Se aquela semelhança do desenho das assinaturas entre o Eça e o Flaubert não terá em si a sugestão de uma afinidade eletiva que se desenha, não é? Quase como se fosse um inconsciente da assinatura. E isso é um brevíssimo sintoma de que o Carlos de Oliveira dava efetivamente muita importância àquilo que poderia eventualmente ser o desenho da escrita, não é? Pela mão. Bom, vou por agora calar-me. Eu passava a palavra ao Osvaldo Manuel Silvestre para darmos continuidade a esta reflexão sobre estes dois livros. Muito obrigado. Alguns cumprimentos iniciais, Sra. Vereadora da Cultura, Sr. Diretor do Museu, algumas pessoas que estão aqui, o Engenheiro Redol, em particular, os editores, a nossa colega Rita Patrício, que conseguiu livrar-se dos filhos para estar aqui. E queria também dizer do meu grande gosto em estar nesta mesa com a Rosa Martel, que é, por inerência, a especialista em Carlos de Oliveira, e uma grande leitora, que é a Joana Frias, por quem tenho uma admiração há muito tempo. Isto hoje é uma ocasião especial, não é? Porque estamos a lançar um livro novo de Carlos de Oliveira. Não é? No espólio há motivos e há materiais para editar vários livros novos de Carlos de Oliveira, mas este é um livro particular, não é? Porque eu devo dizer, uma coisa que eu gostava de dizer logo a abrir, é que este livro sempre me causou um susto enorme. E de cada vez que tento lê-lo, fico sempre assustado. Mas eu voltarei mais à frente a falar disso, não é? Porque é de facto um livro tão, para mim, tão esmagador, que me deixa sempre naquele momento que para mim define todo o gesto de leitura, em que o leitor se sente irremediavelmente limitado, para não dizer burro, não é? E eu acho que é esse momento que define de facto o leitor, o momento em que ele se sente burro e depois tenta sentir-se um pouco menos burro e faz um esforço da leitura. Mas desse ponto de vista pastoral é um livro realmente traumático. Para mim sempre foi bastante traumático e assustador este livro. Eu gostava de começar por abordar então a questão dos dois livros, ou será que é apenas um, não é? Qual deles é que é o livro novo? Qual deles é que não é um livro novo, não é? Não sei se algum deles não é novo, porque, por exemplo, o livro da professora Rosa Martel, eu creio que nenhum dos textos está ainda editado, mas eu creio que pelo menos um deles pode-se ver na net, a professora Rosa a fazer a leitura naquelas conferências que fizemos, porque agora isto é terrível, não é? Desde a invenção do Zoom e com a pandemia estamos gravados em inúmeros sítios, de modo que haja uma outra forma de inscrição do segundo texto que aqui está, que de facto é um texto extraordinário. O primeiro, creio que a primeira leitura terá sido em Zurique, ou qualquer não, coisa? A primeira leitura foi feita em Cascais, não foi? Pois lá na Sim, mas não está gravada. Essa não. Que eu sei. Okay. Mas em todo caso, quer dizer, uma questão interessante seria saber se algum destes livros é novo ou se algum deles não é novo. Eu acho que são os dois bastante novos e ao mesmo tempo, num sentido profundo, já têm bastante tempo, digamos assim, cada um deles. A questão também está em saber se são duas edições autónomas, se são dois livros autónomos, não é? Que justificariam aquilo que a Rosa chama, a propósito de certas leituras históricas da pastoral, na qual nós também estamos comprometidos, uma leitura autonómica de cada livro, não é?
Mas na medida em que estamos aqui perante uma proposta de uma edição suplementada, não é? Uma edição da pastoral, suplementada por uma versão caligráfica do livro e por ilustrações, não é? A edição em si mesma é relacional, não é? Este livro em si mesmo já também não é uma edição inteiramente autónoma. É um livro de livros, digamos assim. É um livro desdobrado em várias possibilidades de livro. E quanto ao livro da Rosa Maria Martel, não é? A sua autonomia ou suplementaridade em relação à pastoral, no fundo, recoloca a questão inevitável da autonomia ou suplementaridade do discurso crítico. Não é? O discurso crítico ou ensaístico vem necessariamente depois do livro de Carlos de Oliveira, não é? Mas, uma vez... Eu tenho uma caligrafia tão terrível que depois não consigo entender. Depois vinha no comboio, aquilo abana tanto... enfim, pode ser que eu daqui a bocadinho decifre. Mas ainda na medida em que esta pastoral é uma proposta de Rosa Maria Martel, podíamos dizer que esta pastoral, a partir daqui, é de Carlos de Oliveira / Rosa Maria Martel, não é? O livrinho de Rosa Maria Martel é um falso anexo da pastoral, porque na verdade é como se ele estivesse implícito na edição de pastoral que agora aqui temos, não é? Porque sem a edição, quer dizer, sem a justa posição, sobretudo dos quadros, das ilustrações, os textos da Rosa Martel, neste caso, não é? Perderiam muita da sua força performativa. Eu acho que juntando os dois, essa força é realmente maior, não é? E nesse sentido, digamos, os livros são indissociáveis, não é? A edição autónoma do livrinho de Rosa Martel, então podíamos começar por vê-la como um gesto de pudor, não é? Um gesto de pudor que as condições de existência do livro de Carlos de Oliveira tornam em grande medida autorrefutante. É um gesto de pudor que nós compreendemos, mas ao mesmo tempo, na medida em que este livro existe por intervenção da Rosa Martel, está dentro do outro, digamos assim. Por fim, os dois livros existem como um todo dentro de um princípio metonímico que eu gostava de sugerir, que é o princípio que governa a poesia de Carlos de Oliveira. O princípio metonímico e não metafórico, não é? É uma poesia do contacto com o real, tal como a metonímia, não é? Mas que resiste à metáfora. Resiste à metáfora, já que ela produz, digamos assim, a priori, uma versão desse contacto como imediatamente fusional. E isso é alguma coisa que é sempre uma hipótese em Carlos de Oliveira, mas é uma hipótese com muitas mediações, digamos assim, e com muitos problemas, não é? Num certo sentido, podíamos dizer que a relação entre os dois livros é metonímica, não é fusional, não há uma fusão entre o verde e o castanho, não é? Não há uma fusão entre o... É castanho, não é? É castanho. Laranja. Pronto, laranja acastanhado, não é? É um cor de terra, assim. Cor de barro, de Carlos de Oliveira. E eu permito-me aqui abusar dos meus direitos de leitor para ver neste regime cromático, mas também neste regime de existência, uma tradução, digamos, da impossibilidade de acesso a uma ideia plena, ou melhor, plenamente natural de natureza. Que é alguma coisa que em Carlos de Oliveira está sempre a ser problematizada, a própria ideia de natureza. E estas duas cores poderiam ser as cores da natureza que estão e não estão. Exato. Fundidas nos dois livros, não é? Enfim, acho que já merecia a vinda cá, não é? Justificar assim os dois livros e a sua justaposição. Mas é melhor a edição assim sem caixa. Porque sem uma caixa ficaria... Assim fica mais livre e a gente pode especular mais à vontade. Eu tinha falado do susto que para mim sempre representou ler este livro, Pastoral, porque realmente é um livro tão extraordinário, tão genial, que eu sinto-me esmagado ao lê-lo. Eu lembro-me de um testemunho de Urbano Tavares Rodrigues em que ele dizia que o poema Montanha
para ele era o poema mais extraordinário que, do ponto de vista eufónico e musical, se tinha escrito na poesia portuguesa desde Camilo Peçanha. E eu acho que há alguma coisa de verdade nisso. Não é? Todos estes poemas, aliás, têm também uma dívida a Peçanha, digamos assim, a esse lado da poesia portuguesa muito nítida. E todos eles, desse ponto de vista, representam uma realização realmente única, digamos assim, na poesia portuguesa. Mas como este momento de editar estes 2 livros é, de facto, um grande momento para quem se dedica a ler Carlos de Oliveira, eu lembrei-me de ir buscar um livro que é também um grande momento da leitura de Carlos de Oliveira, do Américo António Lindeza Diogo, que se chama Aventuras da Mimese na poesia de Carlos de Oliveira e na poesia de António Franco Alexandre. Que é um livro que me impressionou sempre por muitas razões. O Américo foi meu colega de curso e foi a natureza mais genial que eu conheci até hoje. Este é também para mim um livro esmagador, não é? Quando li, quando leio. E este livro fazia uma coisa que para mim sempre foi extraordinária. Como é que ele conseguia ligar a poesia de Carlos de Oliveira à de Franco Alexandre? Uma poesia, a de Franco Alexandre, para mim não vinha assim, obviamente, muito obviamente, de uma matriz portuguesa, que não era fácil reconhecer uma matriz portuguesa. Contudo, quando a gente recua para o livro que o Franco Alexandre eliminou nos anos 60, há muita poesia portuguesa ali presente, se calhar foi essa uma das razões porque ele eliminou o livro. Não é? A partir daí é mais reconhecível a matriz norte-americana e coisas assim. Mas o Américo estabelece uma relação fantástica entre a pastoral e os objetos principais, a pastoral de 76, 77, os objetos principais, o grande livro de Franco Alexandre de 79, e a partir daí, de facto, este livro sempre foi para mim muito importante. Neste livro eu queria só referir 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, ainda a propósito da experiência de ler a pastoral, a certa altura o Américo diz assim: na verdade, pastoral cega-nos com uma evidência que não é apenas sua. Estes textos não coincidem com o espaço conceptual, mas problematizam a conceptualidade desse espaço. A própria dominância da representação sublinha as incoincidências. O código da mimese parece ter recebido a sobreimpressão lacunar, descontínua dos códigos de um ser muito perto da matéria, o vírus, esse outro grão de areia. Se posso contar aqui uma história de leitura, direi que experimento com estes textos o caráter temporal da interpretação. A sucessão de leituras torna-se divergência de leituras que os pontos de contacto não remedeiam. Cada leitura é a nova geração de um retrovírus que não reproduz o código do seu pai. Eu acho que isto, de facto, exprime bem a experiência da temporalidade da interpretação deste livro, que numa outra passagem o Américo refere como outra imagem. Diz assim: talvez merecesse a explicação o facto de nos aprontarmos a tomar pastoral pelo saber absoluto, com maiúsculo. Pelo saber absoluto. E isto é uma grande tentação dos leitores, não é? Atribuírem a pastoral devido também à sua posição terminal na obra uma espécie de capacidade infinita para reler a obra e questionar a própria obra, atribuir um saber absoluto, uma posição quase transcendente e inquestionada, não é? E de facto é isto, acho que é isto que em grande medida nós sentimos. Eu queria só, a propósito, a partir daqui estabelecer um ponto de ligação entre a leitura do Américo e a da Rosa, mas também um ponto de divergência que depois podíamos discutir. A Rosa, por exemplo, num dos textos, na página 24, diz que o musgo pastoral será associado ao musgo, que é objetivamente uma forma de micropaisagem, que é uma excelente afirmação, uma excelente insight crítico, não é? E depois irá falar destas modalidades falar da importância do musgo e tudo isso, e a questão do halo, e de que a Rosa fala de uma forma extraordinária. O Américo introduz um ponto que eu acho que nos pode ajudar a fazer um caminho até a estes quadros que aparecem, estas ilustrações que a Rosa valoriza de uma forma extraordinária nestes ensaios. O Américo vai buscar um ensaio de Rosalind Krauss, a famosa teórica da arte norte-americana, sobre a pintura de paisagem. E a Rosalind Krauss diz que, a partir de 1860, há uma lógica que se torna cada vez mais efetiva com a pintura paisagística. A paisagem e a parede vão se tornando sinónimos.
A pintura começa a representar a sua parede institucional. Krauss refere a evacuação da perspectiva, o achatamento e a compressão do espaço que se espreguiça lateralmente, as paisagens seriais e aquelas que, como os nenúfares de Monet, comprimidas e sem horizonte, se alongam até ocupar todo o comprimento da parede. E depois de uma citação de Krauss, o Américo diz isto: se a minha hipótese tem pertinência, isto é, se foi a pintura que educou Oliveira para este tipo de organização poemática, mas ele aqui está a falar sobretudo dentro de duas memórias e de uma organização poemática, que, digamos, segmentada e que espaceja todo o espaço do poema e também todo o espaço representacional. Não é? Então, eu queria só centrar-me nisto. Foi a pintura que educou Oliveira para este tipo de organização poemática. Ele diz isto nesta passagem. E aqui seria, sobretudo, a questão da pintura paisagística. Isto é que eu achei curioso. Não é? A pintura de paisagem que nós vamos encontrar na pastoral. A tese da Rosa é mais a questão da hipótese da abstração, a forma como a abstração, aquela versão, digamos, moderada da abstração que os neorrealistas praticaram por muitas razões, é a abstração que vai educar o olhar do Carlos de Oliveira. A Rosa diz mesmo isto na página 42, o abstracionismo vai ser, deixem-me ler isso mesmo. A Rosa diz: as técnicas, de resto, os versos de chave são reveladores da importância que as técnicas do abstracionismo nas artes visuais adquirem enquanto referencial para o tratamento do visível nestes poemas. Não é? Achei curioso isto, porque de um lado temos a tradição da pintura paisagística na tese de Rosalind Krauss e na Rosa o abstracionismo. Eu, quando vejo as ilustrações que aqui estão, eu pergunto-me se a questão é inteiramente a do abstracionismo ou uma coisa que é muito forte no caso de Oliveira, que seria a racionalização da forma. Não é? Os próprios triângulos, não é? Contribuem para uma racionalização da forma, não é? Que nos faz lembrar a tradição construtivista que é muito forte no Carlos de Oliveira a partir de uma certa altura. A pastoral, a meu ver, isso também está no livro do Américo, e é um ponto que eu também tenho dificuldade em divergir. A pastoral introduz, em relação à poesia anterior, sobretudo dentro dos memórias, uma dimensão também temporal. Não é? O poema ganha uma dimensão de evento temporal. Talvez fosse bom eu ler aqui esta passagem do ensaio dele. Se eu encontrar. Ele diz assim: o poema não é apenas uma forma espacial, é também um evento temporal. E depois ele diz, a certa altura, que... Onde é que isto está? Se calhar perdi esta referência. Esta referência é na página 23. Deixem-me só ler aqui, que isto é uma coisa interessante. Em pastoral, aquela segmentação de entre duas memórias, que alienava a escrita da voz em favor do sentido, que destacava constituintes da primeira, a que impunha um ritmo igual, por assim dizer, expositivo ou didático. A esse lado, expositivo ou didático, entre duas memórias, no certo sentido, modificou-se decisivamente. A segmentação tende a criar uma desaceleração rítmica ou uma descida prosódica que conduz tendencialmente ao silêncio. Não é? Isso seria a especificidade de pastoral em relação entre duas memórias. Podem ver que estas discussões de pastoral e entre duas memórias rapidamente se tornam quase filosóficas ou hiper-teóricas, não é? Mas eu achei curioso, isto seria um ponto interessante de conversa, não é? Esta questão da pintura paisagística e do abstracionismo. Não é? Quais são as vias que conduzem a pastoral e esta questão das ilustrações? Por mim, a minha contribuição seria o seguinte: eu olhei para o livro do Carlos de Oliveira da Rosa, a pastoral, e confesso que aquilo que eu gostei mesmo e que me causou assim um impacto foi o gesto dele de escrever uma versão caligráfica do livro ao lado. Não é? Isso é que causou um impacto enorme. Não é? E isso, eu tendo a ler o primeiro poema agora, o registro, quando ele diz como se propaga esta sombra e fica gradualmente gráfica num som de minas e éter, ou ter desenhado o horizonte com o seu traço mais volátil, vermos só a tinta evaporar-se, eu tendo a ler isto como uma referência à tinta da caneta.
Pode ser. a tinta evaporar-se. Isso permitia-nos regressar à figura da caligrafia que aparece no grande poema de micropaisagem. É a tinta Não da é? caneta, É verdade. não há dúvida. E depois esta questão caligráfica, vamos lá ver, ele faz uma versão ao lado do livro A Pastoral com os poemas escritos à mão. Uma versão lindíssima, aliás, uma versão lindíssima, que nos permite introduzir também uma outra coisa que aparece no Aprendiz de Feiticeiro, a ideia das paisagens caligráficas e das maranhas do texto. Não é? Mas a questão realmente interessante que aqui aparece, não é? É uma espécie de ontologia da historicidade e uma inversão do regime ontológico e do regime histórico da relação entre tipografia e caligrafia. Não é? Porque o que nós temos aqui, então, vamos lá ver, o regime normal é primeiro a caligrafia e depois a tipografia. Pelo menos historicamente. Nós sabemos que o regime normal da produção no Carlos de Oliveira era assim. E também é um regime doméstico e de distribuição política do trabalho dentro do casal. Ele escrevia à mão, depois a Ângela passava a escrita na máquina de escrever. E depois, com esse texto dactilo escrito, ele voltava a corrigir à mão. E a Ângela voltava a fazer um outro dactilo escrito. Não é? Portanto, a caligrafia está na origem, mas depois desaparece. Por isso, muitas vezes, no espólio, nós não temos o original manuscrito. É relativamente raro. Temos dactilos escritos emendados à mão. O original manuscrito da sua autoria parece que desapareceu alguns no processo. E o processo continua, mesmo nos exemplares já impressos, em que ele continua a anotar à mão. Não é? Então, aqui o que nós temos, de facto, é uma inversão do processo. Não é? Ele introduz a caligrafia quando ela já não é pertinente. Porque esta caligrafia, mesmo na lógica da correção do texto, não faz isso. Portanto, é como se fosse improdutiva. Não acrescenta nenhuma alteração, não acrescenta realmente nenhum conteúdo, digamos, não tem conteúdo epistemológico óbvio, não acrescenta. Não acrescenta. É uma outra versão do texto tipográfico que aqui temos, que eu creio que temos todo o direito a olhar, creio que temos todo o direito a olhar para ela como uma versão também plástica e imagética, não é? Como alguma coisa que nos pede também uma reação, que é uma reação que não é assim tão substancialmente diferente daquela que as ilustrações pedem. É uma outra forma de ilustração também, não é? É ainda uma outra forma de ilustração. E isso foi aquilo que me cativou mais, devo dizer, neste livro, não é? Porque aí as ilustrações introduzem tudo isso que a Rosa está agora a explorar e que ainda explorará mais, seguramente, no futuro, mas a caligrafia presente ali numa lógica que não é a lógica em que a caligrafia usa na obra e na economia interna da obra, realmente faz pensar. E faz pensar que é ainda um outro regime ilustrativo. Não é? É como se fosse um texto com dois regimes ilustrativos ao lado, ou então, se quisermos, até com três regimes ilustrativos ao lado a lado, não é? A tipografia, a caligrafia e as ilustrações plásticas, não é? Bom, e eu queria realmente agradecer muito à Rosa por este trabalho, que, como viram, é um trabalho que enriquece ainda mais enriquece ainda mais este livro, se calhar torna-o ainda mais assustador. Não liguem ao que eu estou a dizer, leiam a Pastoral à vontade, a Pastoral à vontade, não é? Não é isso, não é? Mas de facto torna o livro ainda com mais umas camadas, umas camadas que vão dar com certeza a luta durante mais uns tempos. Muito obrigado. E passo agora a palavra à professora Rosa Maria Muito Martel. obrigada. Muito obrigada, Osvaldo. Muito obrigada, Joana, antes de mais nada, pela vossa presença aqui e pelas vossas leituras, que são sempre muito estimulantes. Eu queria, antes de dizer alguma coisa sobre a forma como tudo isto aconteceu, queria fazer alguns agradecimentos, obviamente. Em primeiro lugar, ao Museu do Neorrealismo, na pessoa do seu diretor, David Santos, e também agradecer à Sra. Vereadora da Cultura
pelo bom acolhimento que foi dado a este projeto desde o início. Queria também lembrar aqui o entusiasmo com que ele foi acolhido pela doutora Paula Serra, a herdeira dos direitos da obra de Carlos de Oliveira. Queria agradecer também ao Manuel de Freitas e à Inês Dias, aos editores dos 2 livros, por terem acolhido também com entusiasmo um projeto que nem todos os editores acolheriam com o mesmo entusiasmo, certamente, e também por todo o cuidado com que fizeram esta edição, cuidado e paixão, não é? As 2 coisas juntas com que fizeram esta edição. Talvez eu possa contar um bocadinho aqui algumas coisas concretas sobre estes 2 livros. A primeira coisa que eu gostaria de explicar é porque é que são 2 livros autónomos, na minha perspectiva. Como este livro pastoral, tal como ele está aqui reproduzido, não é exatamente um facsímile, mas é praticamente isso, ou seja, ele reproduz exatamente aquilo que foi, ele no fundo reproduz um livro intervencionado. Existe a primeira edição da Pastoral, é uma edição dentro do trabalho poético, em 76, digamos assim, é o inédito que fecha o trabalho poético em 76. Em 77, Carlos de Oliveira publica uma plaquete com 150 exemplares fora do mercado, que é a plaquete que reproduz apenas os 10 poemas. E depois o que acontece é que ele faz um livro intervencionado, ou seja, ele faz um livro que ele chama o exemplar número 1, que é o exemplar que está aqui na posse do museu, e que ele oferece a Ângela Oliveira. E esse livro, ele fala como pega na plaquete, cola alguns papéis, 10 desses papéis, 10 talvez não, há um conjunto de folhas que reproduzem o que o Osvaldo acabou de escrever, que são esses manuscritos dos poemas, portanto, todos os poemas são manuscritos, e a seguir ele tem uma secção chamada Ilustrações, a palavra aparece escrita à mão também, onde ele cola 10 pequenos papéis, não é? 10 pequenos desenhos a lápis de cera, em 10 páginas diferentes, portanto, pressupondo-se uma relação 10 poemas, 10 e essas 10 ilustrações. E eu vi esse livro há muitos anos, pela primeira vez. Foi a Ângela que me mostrou em casa dela, e há muitos anos mesmo, portanto, deve ter sido por aí por 95 ou antes, foi na altura em que eu estava a fazer a tese de doutoramento. E lembro que ela me disse: este é o meu exemplar, e mostrou-me esse livro, e eu devo dizer que não tinha competência para o ver, porque só quando o vi aqui, depois na exposição, é que eu vi o que tinha visto e que não tinha sabido ver, porque realmente eu não tinha visto a importância que aquele livro tinha, o significado que ele tinha e o mundo que ele abria, porque eu não tinha bem a noção de até que ponto o Carlos de Oliveira era também um artista visual, eu não tinha essa noção. E olhando para trás, eu tinha a obrigação de saber isso, não é? Eu até tinha visto, mas na realidade não tinha visto. É o velho problema de que nós só podemos ver aquilo que estamos preparados para ver. E eu acho que nessa altura não estava preparada para ver o que havia ali para ver. Portanto, no fundo, este livro vem da exposição que o Osvaldo organizou, em que ele estava ali exposto, e quando eu o vi, ele fez-me assim um grande frisson. É aquela questão que o Osvaldo fala: este livro tem o condão de nos fazer estremecer um bocadinho. E isso porquê? Porque eu sempre tive uma relação, para mim, o texto Cosmogonia, que é um texto que Carlos de Oliveira entregou ainda em vida ao JL para publicação, em que fala da origem do Finisterra, explica como é que escreveu o Finisterra, e que veio a ser publicado, já ele tinha morrido, né? Ele entrega o texto, depois morre, e o texto já é apresentado depois no jornal como um texto póstumo. Desculpem. E
eu sempre tive uma relação muito, anos a fio, achava que aquele texto dizia tudo se eu soubesse ler. Porque é um texto muito difícil de ler, é um texto muito enigmático, está cheio de pistas e é claramente um exercício do inventor de jogos, não é? Aquela figura que o Carlos de Oliveira tem, que é um personagem que adora fazer enigmas e brincar com aquilo que está a mostrar e a esconder ao mesmo tempo. E é nesse texto, em Cosmogonia, que Carlos de Oliveira diz que viu em tempos que ele está a falar de como é que escreveu Finisterra, e diz-me da altura, e isto a mim faz-me lembrar um quadro do Klee, que eu vi esse quadro em tempos, vi essa pintura de Klee, chamava-se Lugar de Eleição. E depois cita uma frase em francês. Eu sempre achei aquilo assim estranhíssimo, porque o Klee, porque ele diz que o quadro se chama Lieu d'élection, mesmo em francês. Mas porquê em francês? E depois a frase também diz qualquer coisa como um planeta, ou as faces de um planeta e a lua cheia, uma coisa assim. Tudo em francês. É essa coisa, exato. La sphère à facettes de la pleine lune, les maisons d'une ville idéale. Já há muitos anos atrás eu andei à procura disto. Em 2011 até houve fizemos um colóquio não, acho que foi na Fernando Pessoa. Na Casa Fernando Pessoa. Mas tu falaste desta Depois também falei em Zurique. Sim, também falei. E nessa altura, eu falei nisso, porque... Eu só queria contar que no colóquio de Zurique a Rosa não saiu à noite connosco, porque estava obcecada com o assunto. Obcecada com o assunto, ainda não tinha acabado o texto. Para descobrir o Klee e não sei quanto. Pronto, é que realmente essa pista, esse texto é um texto extraordinário. Esse texto, e há outros agora aqui nos Poli que estão disponíveis, que são igualmente extraordinários, que falam sobre a elaboração do Finisterra, a construção do Finisterra. E nesse texto, no fundo está lá tudo, porque o texto diz-nos que há uma relação entre o Finisterra e essa aguarela do Klee, e explica-nos, e no fundo mostra-nos o caminho para ir ver. E quando eu a fui ver, é a representação da ascensão dos planetas sobre a maquete no Finisterra, e é a paisagem que se vê da janela com os estratos. É exatamente essa imagem. Portanto, a partir daí fiquei sempre assim com aquele interesse pela relação do Carlos de Oliveira com a pintura, depois também com o Paul Klee, e também, e depois à medida que foram aparecendo os materiais aqui, pareceu-me cada vez mais evidente que a relação do Carlos de Oliveira com o Klee era muito forte. Aconteceu, entretanto, que eu vim cá ao museu, mais que uma vez até, para tentar perceber o que é que havia do Klee na biblioteca do Carlos de Oliveira. Nunca havia nada. Era impossível encontrar, não havia absolutamente nada. E um dia fui a Febres, à casa do Carlos de Oliveira, e está lá um livro, que é este. Não é este é o meu. Eu comprei um, mas é um livro igual a este. É um livro igual a este. É um livro igual a este. E este livro tem essa... E é uma coisa... Eu, quando vi este livro, fiquei muito impressionada. Assim, olha, deve ter sido aqui, porque é uma edição francesa, não é? De uma coleção que era muito conhecida, chamada O Gosto do Nosso Tempo, que falava de vários pintores. E eu, quando vi este livro, o mais incrível é que eu fiz-lhe assim E foi lá ter. e ele abriu uma página adiante. Que é esta. É o destino. Não é o destino, não. É que o livro estava viciado a abrir aqui. Era onde ele abriu mais vezes. Não este, então. Não este. O que está em Febres, mas também já está. Mas o que era interessante é que até o próprio livro mostrava a história da relação com estas duas obras. E é muito interessante ver que de um lado nós temos o Lugar de Eleição e do outro lado temos uma outra obra do Klee chamada Pastoral. E, de facto, se nós virmos o ritmo compositivo desta pastoral,
ele é praticamente o mesmo, do ritmo compositivo das ilustrações desta pastoral. E isso é muito interessante. E é muito interessante também vermos que quando o Carlos de Oliveira dialoga com o Paul Klee, ele dialoga num nível de afinidade impressionante como artista, como criador. E isso é muito impressionante, porquê? Porque quando eu pela primeira vez me interessei pelo lugar de eleição, eu não conhecia este livro. Portanto, este livro eu conheço há relativamente pouco tempo. Mas o que é incrível é que eu fui ler os diários e os escritos sobre a arte do Klee e destaquei como elementos de diálogo com o Carlos de Oliveira aqueles que o Sequeira reproduz neste livro. Ou seja, havia de facto, claro que ele não leu só este livro, é evidente, mas houve uma meditação sobre este livro aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. E o que é muito impressionante é que há de facto entre eles uma afinidade criativa, acho eu, que tem muito a ver com uma dimensão expressionista, não apenas com uma vertente abstracionista, mas também uma vertente expressionista. Ou seja, eu acho que o que é muito fascinante nos dois é que ambos pensam a questão da matéria, mas pensam também com uma espécie de excedência. Só que no caso do Klee, essa excedência pode ter uma dimensão mais espiritual que não tem, acho eu, no Carlos de Oliveira, que é muito mais uma visão que se mantém sempre num certo materialismo, mas o materialismo do Carlos de Oliveira é um materialismo muito sujeito a um processo de distensão, em que aceita sempre um resto, ou um mais, ou um suplemento, talvez seja a palavra correta, e esse suplemento não está bem definido, não é? É a margem de um possível. E há nos dois também um interesse por um sentido de cosmogonia que é muito presente nos dois, não é? E que também pode explicar, porque eu acho que para mim é evidente que da parte de Carlos de Oliveira há um fascínio absoluto pelo Klee. Não tenho assim dúvida. O fascínio da ordem daquilo que o Mandelstam chamava o leitor providencial. Ou seja, é o fascínio daquele que se encontra com uma obra que não fez, não podia ter feito. Não é? E eu acho que é essa cumplicidade que nós vemos nos dois. Isso acho mesmo muito bonito, muito fascinante, porque entre os dois mostra uma empatia. No fundo, é qualquer coisa que é da ordem da empatia. Agora, porque é que, então, isto é para explicar que, para mim, esta versão ilustrada é muito especial por tudo isto, não é? Por todo este caminho, a maneira como ela apareceu ou me fui relacionando com ela. Por outro lado, eu acho também que é uma obra muito bonita no conjunto da obra de Carlos de Oliveira, pelo que ela significa como na relação de Carlos de Oliveira com a Ângela de Oliveira. Porque é uma obra que não podemos ler sem pensar que ela foi feita para ela. É o exemplar número 1 da Ângela, é o exemplar da Ângela. Eu referi isso brevemente aqui numa nota, assim, de uma forma ligeira, mas quis que ficasse referido. Também nesta edição eu fiz só uma notinha muito pequenina, como poderão ver, que ocupa 3 páginas, não é? Eu disse aqui o mínimo dos mínimos, ou seja, a minha ideia era que quem encontrasse este livro numa livraria pudesse contextualizá-lo minimamente, perceber o que é que ele era. Mas também queria que as pessoas não fossem obrigadas a ler isto. Queria que as pessoas fossem ler isto se quisessem. Eu aí discordo. E se não quisessem, e se não quisessem, não liam. Ou seja, eu não quis fazer aquele tipo de edição em que
em que isto pesa, não é? Que há um aparato crítico que pesa. Acho que este livro é tão perfeito, como o Osvaldo disse, ainda por cima, esta parte da paisagem caligráfica que ele tem, que é uma beleza. O livro é realmente uma beleza, e eu acho que ele funciona muito bem sozinho, e a ideia era essa, era ele funcionar sozinho. Claro que nós que lemos também achamos que os nossos diálogos com os livros também podem ter algum valor, ou alguma capacidade de esclarecimento de alguma coisa. E eu quero acreditar que também ajuda, ler este livro também pode ser uma experiência positiva. Mas porquê 2 livros? Basicamente para desfazer aquela obrigatoriedade de se quer ler este, também tem que ler este, ou se quer comprar este, também tem que comprar este. Assim, pronto, a pessoa pode não querer. Mas é mais comprar. barato comprar os 2 juntos? Não, é igual. Eu acho que é igual, não é, Manel? É igual. Portanto, no fundo, a ideia de fazer os 2 livros autónomos foi essa, foi não quebrar a autonomia deste livro enquanto ser autónomo, digamos assim. Depois, o Osvaldo falou de uma questão que eu acho aqui muito interessante, que é esta questão da parte caligráfica. E realmente este livro é um livro muito misterioso, porque talvez seja engraçado que nós eu e o meu marido vínhamos no carro para cá, viemos ouvir um programa sobre Bach, e havia uma espécie de havia alguém que eram umas lições sobre como executar Bach, que iam sendo lidas à medida e alguém dizia numa altura, é sempre melhor dizer muito com pouco do que pouco com muito, não é? Dizer muito com pouco do que pouco com muito, era assim, não é? O ideal é sempre melhor dizer muito com poucas palavras. E é um pouco, a história da escrita de Carlos de Oliveira é um pouco isso, não é? É um autor que é capaz de dizer tanto com poucas palavras, tem uma capacidade de sugestão, de hipersignificação, não é? De hipercodificação tão incrível. Ele repassou tanto, porque a escrita de Carlos de Oliveira é uma escrita sobrecodificada, não é? É um pouco a questão que o Osvaldo já vai dizer. Ele escrevia, a Ângela corrigia, a Ângela copiava, transcrevia, escrevia à máquina, ele voltava a corrigir, ela voltava a transcrever. É uma escrita tão elaborada, tão decantada, que realmente ele conseguiu deixar camadas sobre camadas de uma problemática que o fez refletir toda a vida, não é? Sobre a qual ele construiu a sua vida. E por isso eu acho que é uma escrita, essa condição decantada da obra de Carlos de Oliveira faz que tornou-a infinita. É uma obra que nós podemos ler e voltar a ler e voltar a ler, encontramos sempre coisas novas, porque de facto cada página é uma sobreposição de processos de reflexão, muitas vezes em tempos diferentes, muito sofisticados, muito elaborados, e isso faz dele realmente um autor absolutamente extraordinário. E agora que nós descobrimos esta vertente mais visual, também de criação visual, voltamos quase ao princípio, não é? Quase que temos que voltar a ler o Carlos de Oliveira com esta dimensão e repensar as peças todas do puzzle. Depois há um lado também que eu acho muito interessante no Carlos de Oliveira, que é este lado lúdico, porque de facto o inventor de jogos é mesmo uma personagem que condiciona muita coisa e, por exemplo, é muito impressionante todo o jogo das cores no Finisterra. E o Cosmogonia dá uma pista, não é? Diz que há 2 teorias lá, uma é a teoria da indiferenciação e outra é a teoria das cores, e a teoria das cores explica tudo. Eu não sei ainda como é que explica tudo, mas tenho esperança de descobrir um bocadinho mais. Mas é incrível, por exemplo, que num dado momento nós percebamos que quando as personagens entram todas na maquete, nós estamos dentro de quadros do Mondrian. E isso é incrível.
partir desse momento, passámos para um outro plano em que tudo é geométrico, álias de várias cores, são só cores puras, enquanto na outra parte do romance todas as cores são tipo pastel, não são cores médias, nunca são cores puras. E, portanto, de facto, toda a composição é, a muitos níveis, uma composição pictural, não é? E tudo isso está ainda por estudar no Carlos Oliveira. De facto, Eu estava-me a lembrar temos de aí uma... muita coisa ainda para fazer. A propósito da cosmogonia, lá há uma frasezinha sobre o leitor, que tem a ver com isso que acabaste de dizer, que diz a certa altura, não terão privilégios. Os leitores não terão Exatamente, privilégios. os leitores não terão privilégios. É isso mesmo. Mas depois eu acho que também o Osvaldo, a Joana, o Américo, que foi bom recordar aqui, o Pedro Serra, são uma série de pessoas que há muitos anos leem o Carlos de Oliveira, e eu acho que ele nos prende um bocado por esse lado teaser, não é? Quer dizer, tem esse lado de nos prender e de nos espicaçar, porque nos mostra um bocadinho de uma pista de leitura, mas depois esconde o jogo todo logo a seguir. E é um jogo, na verdade é um autor que é muito lúdico, não é? E ao mesmo tempo tem esse lado, mas ao mesmo tempo é também um autor que tem uma gravidade, um rigor, uma seriedade. É o mundo todo que está lá, não é? Mas também tem sentido de humor, não é? Tem sentido de Ele humor. contava sempre aquela história. O Virgílio Ferreira tinha-se chateado com ele, porque há aquela cena à beira na chuva, em que o Silvestre, o Álvaro Silvestre, está convencido que vai morrer, não é? E depois percebe que está bêbado. E vomita. E o Virgílio Ferreira diz que lhe disse: com a morte não se brinca. Que é mesmo um comentário ao Virgílio Ferreira: com a morte não se brinca. E ele até estava ali a brincar com a morte. Ele estava aqui a morrer, mas estava era bêbado. E o Virgílio Ferreira muito ofendido com aquilo. Outro aspecto também que eu acho que também se devia chamar a atenção para isso, que há também um lado lúdico no jogo com as palavras em Carlos de Oliveira. Sim. Também é preciso chamar a atenção para isso. Por exemplo, aquele poema extraordinário sobre o qual o Pedro Serra também, sobre o qual não é só sobre esse poema, escreveu um ensaio no qual chama a atenção também para um lado de excesso que há, até de um lado alucinogéneo e alucinado no Carlos de Oliveira, não é? Que é o poema sobre o Malcolm Lowry. Aquele poema é extraordinário, debaixo do vulcão. Malcolm, bebo Malcolm. Ainda para mais ele diz que escreveu aquilo de jato. Sim. Aquele poema. Parece que foi único, não é? É, assim, uma coisa. E aquele poema a gente lê aquilo e fica no estado de exaltação com a linguagem, com a utilização da linguagem. Não é possível fazer uma coisa. Porque não é nada fácil aquele nome, Malcolm Lowry. E ele está ali, bebo Malcolm. Resta saber se não havia uma motivação do próprio álcool nesse diferente poema que o Carlos de Oliveira fez. Olha, agora que diz isso, eu devo dizer que anda a ver se escreve um ensaio sobre o álcool do Carlos de Oliveira. Não sei se é um efeito do confinamento e do consumo de álcool durante o confinamento, mas que foi alto, acho que em geral, no meu caso foi. Mas ando a ver se escrevo um ensaio sobre a questão do álcool que atravessa muitas coisas. Por exemplo, nos pequenos burgueses é uma questão fundamental, o álcool. Aquelas reuniões daqueles indivíduos a jogar às cartas estão sempre a beber, e em vários momentos da obra as figuras do álcool, sobretudo o brandy, etc. O brandy aparece como uma marca realmente que acho que merece uma leitura, que espero também seja divertida. Não é? E essa questão, voltando à questão da paisagem, um aspecto que é muito interessante nessa questão da paisagem do Carlos de Oliveira é essa consciência de uma reversibilidade sempre que nós vamos observar e que tem a ver com a questão da paisagem caligráfica, não é? Que aparece aqui, porque no fundo aqui nós temos vários tipos de paisagem, esta pastoral, sempre pelo menos 3 tipos, e depois podemos subdividir ainda. Que é o facto de, muitas vezes, haver nos textos de Carlos de Oliveira uma reversibilidade entre falar daquilo que poderia ser uma paisagem, no sentido comum do termo, e aquilo que é o texto enquanto paisagem, não é? Todo o texto sobre a paisagem é uma paisagem tipográfica e aqui também caligráfica, não é? Eu acho que quem apreendeu muito bem isso, ou quem reconstituiu muito bem isso, foi o Fernando Lopes no fim de Uma Abelha na Chuva,
porque ele vai buscar aquele fotograma final em que ela está a desenhar a abelha no bordado, que não coincide com o fim da abelha na chuva propriamente dita, mas coincide com uma coisa parecida que está nos Pequenos Burgueses, não é? Em que o pássaro entra e de repente o pássaro transforma-se num pássaro desenhado, não é? E é esse... E eu acho que o Fernando Lopes apanhou aquilo de uma forma extraordinária, que é perceber essa contaminação entre a tentativa de captação da paisagem e o modo como a paisagem fica efetivamente caçada na representação. Não é? E que é uma resposta à tradição realista, não é? Claro. Quer dizer, é uma forma de mostrar uma outra via para a inclusão digamos assim, da matéria através da própria matéria da escrita, sem entrar numa ilusão mimética, numa necessidade mimética. Sim, e sem ser também aquele autorreflexivo aborrecido, excessivamente metalinguístico. Não é? Sim. Eu acho que o Fernando Lopes foi um dos grandes leitores de Carlos de Oliveira. Eu também acho. E é um grande filme. Acho que ele foi um dos grandes leitores. A forma como ele faz aquele filme interioriza, por exemplo, a lógica dos últimos livros de Carlos de Oliveira na altura. Por exemplo, a micropaisagem está ali de uma forma espetacular. O Camilo, que não estava no livro, está. Mas eu aí tenho reservas. Aquela encenação. A leitura do Camilo, a mim não me convence a introdução do Camilo. Agora o resto, acho que... Eu só gostava de dizer, para terminar, que a minha parte, pelo menos, que o que é extraordinário em Pastoral é que, num certo sentido, acho que nós todos sentimos isso quando lemos Carlos de Oliveira, continua ali presente todo o universo de referência de Carlos de Oliveira e do neorrealismo. E isso é que é extraordinário, não é? Num certo sentido, a gente tem a sensação que a obra nunca sai do mesmo sítio, das suas referências. Não é? Nós temos os pastores, os rebanhos, os tratores, o gado, os currais, etc. Temos tudo isso ali. Isso não desaparece. De certa maneira, até quase poderia dizer que a Pastoral é uma linha do Finisterra. Exato. Aquela peregrinação, não é? Aqueles que estão sempre, aquela ameaça daqueles peregrinos que se veem sempre ao longe, podem ser estes pastores que aparecem. E isso é que torna a obra de Carlos de Oliveira, sobretudo, digamos, a partir daquela reescrita da poesia, depois vai dar o trabalho poético e os livros a partir daí, torna uma obra muito enigmática para os leitores, porque nós nunca sabemos se o que está lá exatamente no sentido em que ainda tinha no início, nas referências iniciais, não é? Ou se o que está lá já tem um outro sentido, em função também da forma de referir e representar tudo isso, não é? Porque essa forma altera-se muito, não é? Se bem que depois também há um efeito de retroação dessa forma tardia sobre a inicial, quando ele reescreve romances. Não é? Porque os romances que as pessoas hoje leem não são os romances das primeiras versões, não é? Claro. Quando reeditámos a Alcateia, eu fui ver as datas e nunca me tinha percebido. De facto, o ritmo de edição dele, dos livros, na juventude, até aos 30 e poucos anos, é alucinante. É alucinante, quer dizer, ele editou livros assim, tipo, um romance em 2 anos, não é? Grandes livros de poemas, etc. Até 53. E chega ali uma parte em que parou e disse, bom, agora chega, como diz, agora tenho direito a descansar, mas de facto não foi descansar, foi reescrever tudo, foi repensar e tal. Num certo sentido, ele não acrescentou grande coisa, num sentido profundo. O universo dele não acrescenta. Ele vai para Lisboa e continua a escrever ele vai para Lisboa e continua a escrever no fundo sobre as referências gandaresas, a paisagem gandaresa, etc. Não é? Agora, a forma de representar tudo isso, a economia de tudo isso muda tão drasticamente que é um grande desafio de leitura, não é? É um grande desafio de leitura. Eu, quando comecei a ler o Carlos de Oliveira, lembro de usar a tese da Rosa, porque a Rosa tinha ido ver aqueles textos todos do Aprendiz de Feiticeiro, as primeiras edições, e depois como eu reúno no fim e tal. E quando a gente faz esse percurso, de facto, apercebemos de diferenças enormes. Às vezes basta um efeito de sintaxe, como se juntam 2 textos, ou 2 fragmentos de texto, e a coisa muda significativamente. Não é? Esse é talvez o traço mais singular do Carlos de Oliveira na geração neorrealista. Mas isso não permite dizer, mas isso também seria uma longa discussão, e até contra mim eu falo, que ele deixou de ser neorrealista ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que também triunfou durante uma certa fase em Portugal a ideia de que o neorrealismo era uma coisa canhestra, trôpega e sobretudo muito unidimensional, que era aquilo que toda a gente sabe que é o neorrealismo.
Na verdade, quando nós lemos os livros a sério, lemos autores centrais, sei lá, desde Alves Rodol para ali fora, nós percebemos que há enormes mutações e que o movimento em si é muito variado e muito mais diverso. rico Não é? do que... Aquela ideia de que havia um código neorrealista e tal. É um pouco o que diz o Manuel Guzmão, não é? O que há é hipótese em estética. Claro. Há hipótese em estética. E realmente o Carlos de Oliveira foi sempre um marxista. Mais otimista, menos otimista, sem dúvida. A perder o otimismo Eu acho à que ele medida foi que o tempo sempre- passava, foi sempre um marxista. Sim, eu pessoalmente acho que ele foi sempre comunista. Sim, dizem que ele Comunista. até... Não estou a dizer que era membro do Partido Comunista, atenção, embora sobre isso. Mas parece que até era. Não é? Sim, acho que profundamente era comunista, independentemente de filiação a partidos. Mas atenção, que no processo de Carlos de Oliveira na PIDE há uma coisa muito surpreendente em relação à pertença ao Partido Comunista. Não é? Eu tenciono editar o processo com uma análise demorada. Todos esses, 90 e tal % do processo dele na PIDE é sobre a Alcateia. Mas depois, nos anos 60, aparece uma coisa muito surpreendente. Não é? Aí, meio ou segunda metade dos anos 60, não sei os anos exato, há um congresso clandestino do PC. E alguém se lembrou não, de certeza que é uma decisão coordenada e pensada, de lhe enviar por carta como é que se chama? As decisões finais do Congresso. Não é? Do Congresso. Não é? Que é uma decisão. E o que é que aconteceu? A PIDE apanhou aquilo. Porque isto está no processo. Ora, vamos lá então ver. Se o Carlos de Oliveira recebe por correspondência as decisões finais, as formulações finais do Congresso do Partido Comunista, isso significa o quê? Tem que ter uma ligação. Em que ano é que é? É do fim da segunda metade dos anos 60, eu acho. Está lá, não me lembro agora do ano exato. Isso para mim é muito surpreendente. Eu não sei, nunca falei com a família sobre esse aspecto, quando eu percebi disso, se isso teve algum impacto na vida pessoal, e eu acho difícil não ter tido, não ter sido chamado, ou qualquer coisa disso, não é? Mas é um gesto de grande risco, dispor-se a receber um documento desses, não é? Pode não se ter disposto. Não sei, eu acho... Mas isso... Enfim, eu não... Depois da grande crise dos anos 50, não é? Em relação ao Partido Comunista e tal, mas eu não tenho dúvidas que, mais do que um companhão de ruta, ideologicamente, assim que eu leio até a Finisterra, devo dizer, eu acho que a Finisterra é um livro de um autor comunista. Eu leio o livro como um livro comunista, desse ponto de vista. Não é? Posso ter mais dúvidas em relação ao impacto do marxismo na visão do mundo dele ou na visão também estética e literária dele. Eu achei que houve matizes, mas num sentido profundo. Eu acho que é um autor comunista. É a minha visão hoje em dia. É um autor materialista, Sim. e isso também é importante, e é um autor que se baseia sempre num pensamento dialético. Portanto, no fundo, temos ali todos os ingredientes De um autor. de um autor que tem uma visão coincidente com aquilo que eram os princípios matriciais do neorrealismo, mas da forma mais livre e de uma forma extremamente livre e criativa, e sempre vendo hipóteses estéticas que não são necessariamente o Sim, realismo. Isso é que Mas é a aquela questão. conferência da Joana sobre a presença do Mayakovsky naquele grande poema da micropaisagem, não é? Pronto, isso mostra bem, não é? Há sempre uma abertura a figuras da vanguarda e coisas assim. Além de uma coisa que toda aquela geração cancelou mais ou menos, e ele também, mas que está lá subterraneamente e de uma forma absolutamente poderosa, que é o diálogo com a pessoa. Sim. Não é? O impacto do Pessoa nele foi brutal. O Eduardo Lourenço diz isso como testemunho de geração em Coimbra, não é? Quando começam a sair os livros do Pessoa, todos aqueles escritores, aqueles poetas ficaram submersos ao ler aquilo, não é? E quando toda a gente vai ler o Carlos de Oliveira e tem dificuldade em encontrar o Pessoa, mas na verdade ele está lá mais do que uma maneira, e é um diálogo que seguramente durou toda a vida. E o Pessoa é a grande fonte do moderno em Portugal no século XX, não é? E, portanto, isso também está lá, seguramente. Muito obrigado. Eu, antes de passarmos também o nosso diálogo e a nossa conversa informal
e muito rica sobre estas duas edições e a pastoral do Carlos de Oliveira. Antes de passar ao auditório também a participação, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, que é muito gratificante perceber que este livro, Matérias Difusas, Poderosas Coisas, resulta de algum modo também de um trabalho do Museu do Neorrealismo, ainda que por intermédio do curador Osvaldo Manuel Silvestre. Porque a Rosa disse: eu não consegui ver na altura o que ali estava. E só quando aqui vim à exposição, vi finalmente que explotou esta aproximação a este trabalho. O que vem confirmar uma vez mais que o trabalho dos centros, esperemos que não seja uma mensagem do Carlos de Oliveira sobre as nossas apropriações excessivas, mas estava a refletir sobre essa, no fundo, uma coisa leva à outra, não é? Como costuma dizer de uma forma mais chã. Isto é todo um processo infinito, uma fluidez extraordinária, mas ao mesmo tempo deixa-nos, penso que à Câmara Municipal de Vila Franca e ao Museu do Neorrealismo, muito satisfeitos também por perceber que um trabalho leva a outro trabalho e que nós estamos a dar o nosso contributo, dando condições para os investigadores poderem encontrar no Museu do Neorrealismo esse espaço de investigação e de produção de exposições que comunicam a investigação, porque nós sabemos que as investigações no âmbito académico existem em forma de livro, muitas delas, felizmente cada vez mais, mas há outras dimensões de comunicação sobre um processo de investigação que resultam precisamente em processos concretos ligados à museologia e às obrigações, mas enquanto missão dos próprios museus, que é transformar o conhecimento e a investigação em algo com uma dimensão espacial de comunicação concreta na figura da exposição. E a descoberta de documentos ou de objetos, para além das suas reconfigurações, que podem hoje recorrer muito ao digital, isto ou aquilo, mas os objetos em concreto, os tais originais, sejam eles documentos, obras de arte, o que for, resultam sempre para muita gente como descobertas ou como redescobertas que implicam processos de desenvolvimento reflexivo e de apreensão daquilo que também já despertou a curiosidade da pessoa ouvir. Quer dizer, ninguém vem a uma exposição do Carlos de Oliveira por um acaso, ou mesmo que assim aconteça, alguma coisa se descobre nesse processo. Mas a maior parte das pessoas que vêm ver aqui, ou na Biblioteca Nacional, ou na Casa Fernando Pessoa, ou noutros centros, vai sempre porque tem algum interesse. E, portanto, essa redescoberta que depois outros documentos, outros momentos, ou até outras relações que foram estabelecidas, nesse caso concreto da exposição, são sempre momentos de transformação. E esse é um dos objetivos do trabalho diário deste museu, que é promover a possibilidade de construirmos museografia, museologia e exposições, sejam ligados aos escritores, aos artistas plásticos, aos cineastas, aos dramaturgos que se relacionaram com o movimento neorrealista, e é para nós gratificante, e eu gostaria de sublinhar isso, que uma exposição em 2017 que o Osvaldo Manuel Silvestre desenvolveu em torno do espólio do Carlos de Oliveira, e que foi a grande exposição do Carlos de Oliveira, determinou, de algum modo, este trabalho. E agora, para me fixar e para terminar a minha intervenção relativamente a este trabalho, dizer que em diálogos pelo telefone com a Rosa Maria Martel, eu, depois de ler este livro, fiquei absolutamente fascinado, porque, enfim, por defeito de profissão, começo a ver exposições por todo o lado. E, por outro lado, sou historiador de arte e o Paul Klee é uma das minhas paixões, ao ponto de já ter, felizmente, tido a oportunidade de ir a muitos museus só para ver Paul Klee na Europa. E o Centro Paul Klee, por exemplo, em Berna, é absolutamente fascinante. Enfim, há outras variantes, outros museus, em Zurique também, em todo o lado. O Paul Klee está em todo o lado. Está, é verdade. Felizmente. E produziu imenso. E aquela célebre frase do Paul Klee, acho que tem muito a ver com o Carlos de Oliveira, de que a arte não reproduz o visível, torna visível, apesar de ser hoje já quase tão citado um clichê, mas não é um clichê. Não. E é fortíssima essa imagem, continua a ser fortíssima.
e acho que poderá ter tido alguma influência também no caso de Oliveira, nem que seja a partir daquilo que ele foi vendo no livro de Sequeira, por exemplo, ou seja em que relação tenha sido. Nota-se que há esse lado multidimensional que nós observamos no caso de Oliveira, na sua literatura, seja em romance, portanto em ficção, seja em poesia, seja depois nessa tendência para ir às artes visuais, e há pouco falávamos também, ainda na cafetaria, começámos aí este debate, esta conversa, de que ele terá andado à procura, logo nos anos 40, de ver quais eram as possibilidades de se inscrever em Belas Artes. É verdade. Isso é algo que tem ainda muito para trabalhar, para ser trabalhado, e quando nós tivemos aqueles diálogos, e que aqui estamos a continuar, pelo telefone, eu e a professora Rosa Maria Martelo, eu desafiei a Rosa Maria Martelo a pensarmos uma exposição sobre os trabalhos do Carlos de Oliveira, naturalmente não é separando da poesia e separando do texto escrito, mas relacionando com trabalhos do Paul Klee, e trazermos aqui ao Museu do Neorrealismo algumas obras do Paul Klee, estas em concreto procuraremos diretamente trazê-las, mas também outras que certamente o processo de trabalho vai nos fazer chegar. Eu também estou entusiasmado com essa ideia, mas a curadoria será atribuída à Rosa Maria Martelo, mas fazermos aqui uma exposição do Carlos de Oliveira e do Paul Klee. Acho que o seu trabalho, e digamos que mesmo que haja outras coisas que sejam produzidas do ponto de vista de investigação, depois remetam para um outro catálogo, mas o princípio já aqui está, quer dizer, o princípio que já é muito, já aqui está, que é alguém que teve a capacidade de ir investigar e ver essas relações entre o Carlos de Oliveira e o Paul Klee. E este museu tem a obrigação de não deixar ficar a coisa por aqui. É este o desafio que lanço à Rosa Maria Martelo aqui em público. Fica já aceito com muito entusiasmo. E a todos os que estão envolvidos com a investigação do Carlos de Oliveira, e portanto, tanto a professora Joana como o professor Osvaldo, naturalmente estão convidados para se envolverem com este projeto, e nós próprios no museu também não vamos deixar que este processo de pensamento e de aproximação, que acho que foi levantado aqui, não é? Costuma dizer, foi levantado o véu, abriu-se aqui esta porta, que tem certamente ainda muitos caminhos por deslindar, e é fundamental darmos continuidade a esta porta aberta. E para terminar, dizer apenas que é a tal fluidez, é sempre em contínuo, quer dizer, uma coisa levou a outra já está a levar a outra, e é por isso que nos apaixonamos por estas coisas e não largamos, não é? É verdade. Muito E agora, obrigada. obrigado eu também. Passávamos ao auditório, alguma observação, questão que queiram colocar aos nossos convidados? Sobre as edições, sobre o Carlos de Oliveira. Sim, Engenheiro Dol. Deixa só ver se o microfone aparece aí. Quer dizer, havia... Está ligado. Está. Não. Está. Está-se a ouvir. Eu não estou a ouvir, digamos, a minha voz aí fora. Mas está ligado. Está? Bom, havia muita coisa para dizer. Eu um dia gostava de fazer uma intervenção sobre a intervenção da universidade na literatura, mas isso hoje não vou falar, porque isso é outra conversa. Mas gostava de referir, não é novo para mim, essa questão que vocês levantaram da relação do Carlos de Oliveira com a pintura. Não é novo para mim, como sabem, o Carlos de Oliveira também pintou, não é? Pronto, mas não é aí que eu quero ir. Há dois trabalhos que não sei se conhecem, que deviam ler, porque são muito anteriores às vossas reflexões. Uma do David Lopes sobre as cores, sobre a pintura e as cores do Carlos de Oliveira, no catálogo que foi feito no âmbito do museu, já não sei em que ano, lá para trás, dos anos 80 ou 90. O catálogo dessa exposição, o David Lopes, portanto, tem um texto sobre a questão das cores, e a Eduardo Dionísio também tem um texto, digamos, sobre o Carlos de Oliveira e sobre as cores do Carlos de Oliveira e a pintura em Carlos de Oliveira. Portanto, o que vocês estão a dizer já tem antecedentes. E não sei de outras intervenções, é capaz de haver outras. Pronto. Essa era uma questão que eu gostava de referir. Outra questão que eu gostava de referir era a questão da relação do Virgílio Ferreira com o Carlos de Oliveira. O Virgílio Ferreira era um invejoso. Quer dizer, assumido pelos outros, não sei se por ele.
Por acaso, eu tenho uma fotografia do enterro do Aquilino Ribeiro em que estão os dois juntos. Mas deve ter sido depois disso que eles se zangaram. Mas o Virgílio Ferreira era invejoso e costumava dizer do Carlos de Oliveira que o Carlos de Oliveira tinha a projeção que tinha porque tinham uns tipos, uns amigos, que diziam bem dele nos órgãos de comunicação. Quer dizer, isso era uma falácia, quer dizer, isso é uma coisa completamente inacreditável, mas dizia mais coisas inacreditáveis do Carlos de Oliveira, nomeadamente no diário dele, que eu agora não lembro como é que se chamou. Conta corrente. A conta corrente. Num da conta corrente, o Virgílio Ferreira refere-se ao Carlos de Oliveira, dizendo que, e um bocadinho em relação àquilo que estava o Osvaldo Silvestre a dizer, não se metem em cavalarias altas porque não têm coragem para isso. Ora, isso é uma coisa que, efetivamente, é abominável dizer-se. Aquilo que o Osvaldo Silvestre estava a dizer sobre a pertença ou não do Carlos de Oliveira ao Partido Comunista, como sabe, é uma questão um bocado duvidosa. É provável, a mim parece-me que ele terá estado muito próximo ao pertencido nos anos iniciais, não é? Sim, sim. Depois, mais tarde, já tenho algumas dúvidas. Ele não pertencia à célula do Partido Comunista dos Escritores, em que estavam Alves Jadol, Cardoso Pires, Alexandre Cabral, Orlando da Costa e Alberto Ferreira. Nessa célula ele não estava. Foi denunciado por um funcionário do Partido Comunista que denunciou esses membros e também outros do cinema, como o Manuel de Oliveira, de que não se fala, mas foi preso, chegou a estar preso, ele, o Fonseca e Costa, outros homens ligados ao cinema, que foi denunciados por esse funcionário do Partido Comunista, conhecido, era do Norte. Ele não falou do Carlos de Oliveira. Falou de muitos outros, engenheiros e não sei o quê, mas do Carlos de Oliveira não falou. Portanto, é pouco provável que o Carlos de Oliveira, por essa época, Todos temos nos anos dúvidas. 60, Todos estivesse por temos aí. dúvidas para isso, mas tem uma explicação Não, para não. aquele caso? Eu gostava de ouvir sobre isso. Tem uma explicação para aquele caso? Porque é que ele recebe por correio? Pois, eu também recebi em casa pelo correio não as decisões do Congresso, mas eu não pertencia ao partido, nem ao Partido Comunista, eu nunca pertenci. E recebi em casa, digamos, pelo correio correspondência, quer dizer, o Avante e outras coisas. Já não me lembro se teria recebido alguma coisa dessas. Agora, o Avante eu recebi, isso eu lembro, e sei, houve pessoas que receberam também. Portanto, isso podia não querer dizer nada, podia ser, estás perto de nós, a gente manda-te isto para essa coisa. Agora, o Carlos de Oliveira era, de facto, uma pessoa que tinha uma intervenção política, talvez tenha razão em dizer que ele era comunista. Talvez tenha razão, embora não pertencesse ao partido. Claro. E essa conversa do Virgílio Ferreira da falta de coragem podia ser isso. Não pertencer, ele sabia que ele não pertenceria. Estou eu agora a imaginar. Não é? Estou eu agora a imaginar. Pronto. Mas isso é especulação. Não é? Pronto. O facto é que o Virgílio Ferreira escreveu isso que escreveu. Pronto. Agora, o Carlos de Oliveira era um tipo muito atento, quer dizer, eu não tinha ligações muito estreitas com ele, mas falei muitas vezes com ele e, portanto, ele era uma pessoa, por exemplo, quando era os 1º de maio, estava sempre lá. Não no desfile, porque ele não podia andar, já era bem galinha, e estava sempre lá e depois dizia assim, está muita gente, não está, o que é que você acha? Está muita gente, isto é uma coisa bestial e tal. Portanto, era um tipo atento e estava sempre atento, digamos, às questões da ordem política, depois do 25 de Abril e antes. Há vários abaixo-assinados que eu tive conhecimento, que os escritores assinaram, o Carlos de Oliveira está sempre. Estão todos no dossiê da PIB. Está sempre, ele está sempre nesses abaixo-assinados que foram feitos, não é? Está sempre. E lembro, quer dizer, e era ativo, uma pessoa ativa. Por exemplo, quando foi da reforma agrária, ele contratou-me para oferecer livros do Alves Jadol para uma biblioteca que ele estava a preparar, bibliotecas para unidades coletivas. Portanto, ele teve sempre uma intervenção política, digamos, tanto quanto possível, não é? Tanto quanto possível. Por exemplo, também me lembro, digamos,
num campeonato do mundo de futebol, que eu já não me lembro o ano, que foi não sei onde, e que a Argentina estava para ganhar. E o Carlos de Louveira estava preocupadíssimo, ele que era um homem, digamos, danado pelo futebol, não é? Estava preocupadíssimo. Se a Argentina ganhava, eram mais 20 anos da ditadura militar. Foi o campeonato de 78 na Argentina. Foi o campeonato, foi de 78 na Argentina, não era já do ano. Só me lembro dele me transmitir, digamos, esta questão. E houve uma outra coisa que ele também me contou, e que até já mostra, e o Carlos Louveira, que era uma pessoa, de facto, extremamente afável, tolerante, quando foi do problema da unicidade sindical, que vocês, não sei se ainda acompanharam, de jovens, não é? Portanto, isso foi em 75, a questão da unicidade sindical, o Salgado Zenha foi um dos que propôs, digamos, o pluralismo sindical, não é? E, portanto, contra a unicidade sindical. E o Carlos de Oliveira contou-me, e eu depois, houve outras pessoas que me confirmaram, que numa recepção que houve numa embaixada, o Salgado Zenha, como antigos digamos, estudantes de Coimbra, dirigiu-se-lhe para o cumprimentar e o Carlos de Oliveira voltou-lhe as costas. Quer dizer, era uma atitude que eu não esperava no Carlos de Oliveira, embora pudesse ter as suas razões, e na altura, como vocês não sei se viveram, era um clima extremamente aceso, extremamente polarizado, mas eu não estava a ver o Carlos de Oliveira tomar uma atitude dessas, porque eu conhecia deles de tolerância, já foi aqui falado de abertura, etc, etc, não é? Mas o facto é que ele tomou essa atitude. Portanto, era uma pessoa que, do ponto de vista político, estava, de facto, muito, muito ativo, quer dizer, esteve sempre muito ativo, embora pudesse não pertencer a nenhum partido, não é? Portanto, sim. Obrigada por lembrar a questão do David Lopes. Realmente, eu até me lembro de usar esse texto na minha tese de doutoramento, que já vai lá uns anos atrás, bastantes, e ainda me lembro do texto do David Lopes, que é um texto que faz sobretudo listas. Ele lista as referências a cores nos romances, não é? E dá para perceber que realmente o vocabulário associado com a cor é enorme, é muito, muito, muito frequente. O de Eduardo Dionísio, já não me lembro qual era a relação com as cores. Já não me lembro. Sim. Sim. Isto para não falar do livro do Batista Bastos sobre o cinema e da relação, digamos, da questão das imagens cinematográficas em todo o neorrealismo. Não me lembro se eu falo do Carlos de Oliveira, mas deve falar com o Também não sei, não me lembro. Não conheço. Portanto, isso que vocês referiram é uma questão que já Sim, mas não no quadro de referência em que a Rosa anda a estudar. A questão do Klee é absolutamente original, singular. nessa exposição que você está a falar, tem a ver com essas obras do Sim, com certeza, o objetivo é isto. É pintura abstrata? Não, isso, a questão não é ser abstrato, aliás, isso é muito... É abstrata, mas devia constar dessa exposição. Não, mas com certeza, quer dizer... Não, na próxima. Sim, mas com certeza que o objetivo é tentar desenvolver uma exposição que relacione o trabalho do Carlos de Oliveira com o trabalho do Paul Klee. Até porque o Paul Klee, para além da música, também escreveu. Eu não estou a dizer que são almas gêmeas, não vou tão longe, não se trata disso. Mas trata-se de uma aproximação. Há pouco, quando a Rosa falou de... olhamos para certas obras e dizemos porque é que não fui eu que a fiz. Quer dizer, essa afinidade e essa aproximação, muitas vezes intuitiva, intelectual ou emocional, mas que se produz em pessoas, muitas vezes até de gerações muito, muito distantes umas das outras e com obras de outros séculos, mas essas aproximações por vezes resultam de coisas que têm muito mais leituras e significados do que o primeiro momento de descoberta. Estou a falar agora do Carlos de Oliveira relativamente, por exemplo, ao Paul Klee. E então, há todo um caminho ainda a explorar para perceber até que ponto é que estes dois autores podem ser aproximáveis em muitas dimensões que não apenas aquela que a Rosa iniciou, que a professora Rosa Maria Martelo iniciou. Quanto à questão das obras serem abstracionistas, aliás, há pouco a Rosa também falou de expressionismo, quer dizer, eu acho que tanto o Paul Klee, esta é a minha leitura sobre isso, tanto o Paul Klee como no caso do Carlos de Oliveira, embora, claro, o Carlos de Oliveira não produziu nem de longe nem de perto, nem na dimensão,
nem nos conhecimentos também a vários níveis que pudesse ter sobre as artes visuais, o Paulo Klee foi uma figura de dimensão internacional, obviamente, e o Carlos de Oliveira não o será. Ainda assim, nota-se que há um conjunto de indicadores, de sinais, de aproximação, que eu acho que aqui está apenas o princípio de uma coisa muito grande. E reduzir, por exemplo, o Paulo Klee, não estou a dizer que a Rosa estava a fazê-lo, estou a dizer que muitas vezes os historiadores de arte, ou os críticos de arte, ou os curadores, como hoje se diz, recorrem em demasia às etiquetas e aos formalismos da história da arte, o modo como se... Ora, o Paulo Klee é um bom exemplo de que isso nunca resulta com ele. Nunca resulta. O Paulo Klee é inclassificável, que também às vezes é um outro clichê que se costuma dizer, mas aqui é mais uma vez algo que no Paulo Klee é muito evidente. Não dá para dizer se o Paulo Klee foi professor na Bauhaus, mas não era um construtivista russo, não veio dessa influência. A Bauhaus, felizmente, era uma coisa muito plural. E o Paulo Klee, por exemplo, a questão da teoria das cores, é algo que está muito presente também na Bauhaus por outros professores que não ele. E, no entanto, o Paulo Klee não foi um professor de uma forma... Aliás, praticamente também nenhum dos outros na Bauhaus o era, mas ele, então, é alguém que transmite uma relação com a arte onde quase que não há relação nenhuma entre docente e discente. Quer dizer, tudo isso faz com que as nossas apreciações de tentar classificar fiquem muito aquém da dimensão ampla, muito ampla, do Paulo Klee e daquilo que ele produziu. E o facto de ele também estar ligado à escrita e à música, ele tem de facto uma alma muito próxima dessa multidimensionalidade que nós vemos não só no modernismo, como noutras figuras que não encaixam sequer em grupos artísticos, em movimentos artísticos. Ora, e o Carlos de Oliveira, à sua medida, também sugere de algum modo essa relação com um lado multidimensional, intermedial, portanto, recorrendo a disciplinas, e mais do que recorrendo a várias disciplinas, é passando de umas para outras dentro do seu processo criativo. E eu acho que essa aproximação do Carlos de Oliveira ao Klee nem se deve reduzir apenas à questão das artes visuais. Há mais coisas do que isso. E depois a exposição terá pintura abstrata, figurativa, mas isso é outra questão que é quase de nota de rodapé. O que interessa é conseguir traduzir uma exposição forte da relação entre dois criadores que não se conheceram, mas que o Carlos de Oliveira conheceu o trabalho do Paulo Klee e isso teve influência no seu processo criativo. E isso é esse o desafio que está lançado. E, por exemplo, a questão do visível, a maneira como eles veem o visível, não é? Aquela questão que o Klee coloca de que o visível não é senão um exemplo do real. Sim. E que eu acho que essa também é uma questão muito importante no Carlos de Oliveira, não é? Completamente. Ultrapassar essa dimensão mais imediata dos sentidos. É completamente isso. Aliás, aqui o Jorge Carvalho estava a referir a questão do título da exposição que o Osvaldo fez, não é? A parte submersa, não é? Do iceberg. Portanto, temos outro iceberg aqui já, não é? Temos só uma pontinha a descoberto. E, portanto, certamente que a pastoral do Carlos de Oliveira, a reflexão que a Rosa Maria Martel desenvolveu em torno da pastoral, terá outros episódios, outros momentos, certamente, a que o museu se associará de várias formas. É esse o nosso objetivo. E se calhar, terminando a nossa sessão, agradecendo uma vez mais a presença dos nossos convidados e a vossa presença, eu passava para fechar a sessão, passava a palavra à vereadora, Dra. Manuela Ralho, vereadora da Cultura da Câmara de Vila Franca, para encerrar a nossa sessão. Muito obrigada. Agora já estou com a luz. Está ligado. Tá. Pronto, agora sim. Já estava como o engenheiro Redol, não tinha percebido se isto estava ligado ou não. Bom, o senhor diretor, na sua intervenção, acabou por dizer muito o que eu queria dizer relativamente o que é bom, é sinal que estamos aqui sempre em sintonia, relativamente ao nosso centro de estudos e ao trabalho fundamental que este museu faz, tanto na preservação da memória relativamente ao neorrealismo e aos seus autores em todas as correntes estéticas e artísticas,
mas também, sobretudo, da importância que tem para a academia que exista um espaço como este museu, e nós conversávamos nisto precisamente há bocado. Portanto, só me resta, desta forma, agradecer mais uma vez um momento absolutamente fantástico aqui no nosso museu e que nos trouxe, de facto, um maior conhecimento sobre este cruzamento entre a pastoral do Carlos de Oliveira e a obra da professora Rosa, e agradecer a presença de todos mais uma vez, numa tarde de sábado, com um bocadinho de sol, e ficar à espera e a aguardar da proposta desta magnífica exposição que surgiu deste momento encantador. Muito obrigada a todos e a todas, e um bom fim de semana.